Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. O 25 de Abril, em Portugal, deixou de ser um dia qualquer quando, num determinado ano, aquilo que se conhece como a Revolução dos Escravos transformou aquilo que era o cenário político e social português para aquilo que se comemora precisamente este ano, os 50 anos da democracia de Abril. Obviamente, em episódios tão paradoxais e tão grandes rupturas como foi esse 25 de Abril, só costumamos ouvir a voz daqueles que estavam de um determinado lado da festa. Hoje, precisamente, vamos ouvir vozes de pessoas que provavelmente não estariam do mesmo lado dos que festejaram. E a nossa conversa começa baseada neste livro, Abril pelas Direitas, que foi coordenado pelo Rodrigo Pereira Coutinho e o Paulo Jorge Teixeira, que são os nossos convidados de hoje. Boa noite aos dois, obrigado por estarem aqui connosco. Realmente, e vou começar talvez por este desafio, dá a sensação que no 25 de Abril, quem não estava ou quem não festejou da mesma forma, ou queria que as coisas continuassem como estavam, ou realmente era alguém que, se pudesse ter impedido a festa, impedia. A verdade é que vemos muitas pessoas nestes 50 anos do 25 de Abril a festejar, mas deprimidas. Nós com este livro, no fundo, pensámos em a narrativa oficial é a narrativa das esquerdas. Isto é, há um enviesamento completo, até chega ao ponto do Fernando Rosas, por exemplo, ele diz o 25 de Abril é da esquerda e o 25 de Abril é feito contra a direita. E pensámos muito nisto. Aliás, nós nos últimos 2 anos temos estado a trabalhar no Porto, eu e o Paulo Jorge, numa perspectiva de pôr a direita a falar. É um bocadinho como isto é o povo a falar, numa versão nortenha e numa versão um bocadinho à direita do PS. Tentamos, no Teatro da Cooperativa do Povo Portuense, juntar pessoas PSD, CDS, Chega e IEL, sem barreiras sanitárias, sem linhas vermelhas, pôr as pessoas a conversar. O resultado destes 2 anos de conversa foi uma conversa que nós tivemos, eu e o Paulo, a pensar, muito bem, em 2024, o que é que nós vamos fazer? Depois de 2 anos de conversas lá no teatro, em que, no fundo, são conversas em que as pessoas falam para a frente, portanto, conferência, mas depois trazemos as pessoas todas para o palco, damos-lhe um copo e, de uma forma muito informal, pomos as pessoas a conversar. Portanto, no final do ano, pensámos, vai haver o 25 de Abril, o que é que nós vamos fazer? E nós pensamos que uma das maneiras era perceber que a data merecia ser comemorada. E comemorada porque nós, de facto, a minha geração e a do Rodrigo, era uma geração que estava na escola primária quando foi o 25 de Abril. A nós não nos podem acusar de sermos torcidários, de sermos até fascistas, que isso é uma coisa de esquerda, mas que eles gostam muito de hoje de apelidar. Não nos podem acusar de não gostar do nosso país. Trabalhamos e fazemos todos os dias para que o nosso país esteja uma coisa diferente e, portanto, achamos que deveríamos festejá-lo. E festejá-lo em liberdade. E festejá-lo era dar uma lição à esquerda de que nós, na direita, podíamos nos juntar todos. Não concordando todos com o que os outros escrevem, tínhamos capacidade de nos agregar por uma causa que é a causa da liberdade. E foi essa a causa que nos levou aqui a juntar. E é interessante porque vocês juntam aqui uma série de pessoas e de textos diferentes e permitem que mencione alguns, porque também são ilustres convidados, o João Maurício Braz, a Maria Helena Costa, o Jaime Nogueira Pinto, a Teresa Nogueira Pinto, depois mais recente, gerações mais recentes, o Rafael Pinto Borges e o Zé Maria
Matias. A verdade é que há aqui também, da vossa parte, na escolha dos participantes, por assim dizer, deste livro, uma sequência cronológica. Se tu reparares no índice, aliás, o índice é feito por ordem cronológica. Começas do mais novo, que é o Gonçalo Sousa, que terá 23 anos, Sim. E vais por aí fora, dando as perspectivas, evoluindo com a idade, porque obviamente que o Gonçalo, o Zé Maria Matias, o Rafael, todos não eram nascidos. Sim, o Manel Serralha. O Manel Serralha, não eram nascidos no 25 de Abril, e tu depois vais até ao José Valde Figueiredo, que é de 42. Sim, portanto, será 82 Figueiredo, anos. foi provavelmente o homem da resistência, das cooperativas culturais em Coimbra, foi presidente da Associação Académica, é um homem com trabalho e um labor que nós não conseguimos pagar o preço pelo que ele é e pelo que ele continua a ser, e, portanto, nós conseguimos juntar aqui todas as pessoas. E uma nota muito particular, este livro sai porque o Rodrigo tem uma coisa muito, muito boa, que é só quem não cumpre prazos não entra. E, portanto, nós pedimos às pessoas, e pedimos a mais, e não tivemos uma única recusa, que tinham um mês para escrever o livro. Algumas pessoas dizem que hoje, a contar a narrativa, que era menos. Mas toda a gente que não cumpriu prazos não tem. Porque o livro poderia ter tido perfeitamente o dobro das pessoas. Mas nós... Essa foi uma das surpresas, é que nós queríamos ter 50 testemunhos. E os tais testemunhos à direita do PS que tivessem variações de idade e também tivessem experiências diferentes. Algumas com mais conhecimento de escrita, que escrevessem melhor, outras mais populares. Algumas intimistas também. Pois, umas mais intimistas, algumas, como nós estávamos a falar um bocadinho antes, algumas mais africanas, pela experiência de vivência em Moçambique, em Angola, e isso é muito importante. E realmente, só para terminar este ponto, as pessoas que nós convidámos, eu tinha dado uma pequena almofada para... Muito bem, há pessoas que vão dizer que não, há pessoas que dizem que escrevem e depois, pá, desculpa, não consegui. E não foi assim. Houve entusiasmo, houve vontade, e as pessoas disseram, Rodrigo, está aqui. Ena! Começou a ser um bocadinho para o contrário. Foi muito Isto engraçado. Não era só os 50, eu não ia dizer que não a ninguém, mas ficámos com os 50 testemunhos e depois ficámos com uma pequena almofada de apoio, que são os amigos do Farol. Sim. E então era para ser nós dois e juntámos um pouco mais. Deixa-me colocar aqui em cima da mesa, provavelmente algo que eu creio que li algumas coisas aqui no introito do livro, que é, de facto, parecia que era anátema a alguém da direita ou centro-direita falar do 25 de Abril e dos acontecimentos do 25 de Abril. E recordo-me que começam as coisas mais ou menos a azedar quando, há alguns anos atrás, a Iniciativa Liberal tentou participar no desfile do 25 de Abril e depois deu aquele celeuma, pois lá alguém se desculpou da comissão organizadora dizendo que já não havia vagas, porque aquilo tem que haver. Sim. Qual foi esta alavanca de pôr a direita a falar do 25 de Abril? A direita sempre se pautou por ser muito discreta no que é o seu pensamento teórico. Sempre se pautou por nunca gostar muito de ir a jogo, porque se deixou ir nos jogos. E de facto, nós, eu, o Rodrigo e os nossos amigos do Farol, que é a associação que nós criamos hoje, porque antes éramos um coletivo, até usando uma lógica de esquerda, éramos um coletivo de gente de bem, como costumamos dizer. Então nós achamos... Estás a ver, neste momento dizer isso gente é bem, fascista. Faz é uma coisa. Não, foste pronto. Não, mas de qualquer maneira, o que nós procuramos aqui fazer foi, porque não temos agendas, eu e o Rodrigo temos uma intervenção cívica, temos as nossas opções, que nem são as mesmas, apesar de termos as mesmas ideias, mas são opções conjunturais, como eu costumo dizer. Acabou por se fazer sentir que nós estávamos à espera das pessoas que nos lideram à direita, nunca ia acontecer nada, porque essas pessoas têm outro tipo de agendas e não são as agendas. Ou seja, nós cansamos-nos de ver as pessoas que organizam e falam pela direita, a depois, quando são eleitas, a não terem agendas de direita, a não terem valores. Aliás, mais do que valores de direita, até valores portugueses. E é isso que nós achamos que devemos fazer. E achas que o 25 de Abril merecia ser revisitado, é isso? Olha, eu acho que deve haver a narrativa correta. E o que aconteceu no 25 de Abril e nos anos subsequentes, o que aconteceu foi a narrativa é a narrativa dos vencedores.
E após, quando foi, nos meses seguintes ao 25 de Abril, no fundo havia cerca de 48 partidos inscritos. Desses 48 partidos inscritos havia 28 que eram de esquerda ou extrema esquerda. Os restantes eram de direita, centro ou direita. E o que aconteceu com o tempo foi o que eles chamam a tática do salame. Foi, vamos cortando, começando à direita e terminando à esquerda. E então foram eliminando até que chegaram a um ponto em que era o próprio CDS que estava em risco. Portanto, estamos a falar de janeiro de 75, em que foi o caso do Palácio Cristal, em que o CDS teve de ir a correr, pedir apoio à União Europeia das Democracias Cristãs para eles estarem presentes para o choque ser maior. Portanto, quando eles quisessem eliminar o CDS, ao menos havia um conhecimento internacional, havia testemunhas que estavam lá. Portanto, tiveram de parar ali. A nível partidário foi assim. A nível de narrativa, a narrativa vigente realmente é a narrativa de esquerda. Eu vivi uma boa temporada na Catalunha, em Barcelona, e o Jordi Pujol, também festejam um 25 de Abril. Aí é Por causa o São Jordi, se não me engano, que é uma data muito gira, que elas oferecem flores, livros, nós oferecemos flores. Exatamente. Mas na Catalunha o que aconteceu foi a narrativa levou a efeitos políticos muito graves. Eles, desde os anos 80, começaram... o Jordi votava no PP ou no PSOE em Madrid e Madrid dava-lhes liberdade. O que é que eles fizeram? Começaram a contar nos livros de escola que Espanha era invasora. Espanha estava ali pelo mal da Catalunha. Passaram décadas e há referendos sobre a independência. Portanto, há uma lógica de tu pagas, fechas os olhos e eu ensino as pessoas que a realidade é esta. Construo uma nova narrativa. Ontem, no País Basco, houve eleições e, pela primeira vez, não se falou sequer da ETA. Isto é, a ETA, que foi um grupo terrorista que matou 800 pessoas, os miúdos do País Basco nem sequer sabem o que é. Eles perguntam, então, e o que era a ETA? Eu ouvi falar mais ou menos. E um dos maiores atentados na ETA é precisamente na Catalunha. Portanto, o que se está a fazer é, tu vais ensinando algo às gerações e as gerações já nem sequer pensam. Portanto, na Catalunha já comeram a ideia de Espanha é má. No País Basco nem sequer existe a ETA. Hoje, o partido que representa a ETA ficou a lutar pela liderança. E aqui em Portugal... e aqui em Portugal, no fundo, se a direita não fala, quem fala é a esquerda. Portanto, o que nós quisemos com este livro foi pôr as pessoas a falar, chamar as pessoas e pô-las a dar o seu testemunho. Quer dizer, eu vivi assim, o 25 de Abril inspirou-me desta forma. E isto não é um livro contra o 25 de Abril, de maneira nenhuma. Sim. Aliás, é um livro em liberdade e muita gente que está aqui vai celebrar da forma que lhe apetece o 25 de Abril. Mas posso lançar o desafio, que é: podemos escrever e falar assim do 25 de Abril, deste 25 de Abril, por causa do outro 25 de Abril. Porque se calhar, noutros tempos, este programa nem sequer seria... Claro, mas nós temos aqui que ter uma noção que nós todos os dias travamos guerras culturais. E ao travarmos guerras culturais, não tem nada de mal. Significa que um determinado grupo de pessoas com um determinado conjunto de ideias vai tentar impor aquilo. A direita habituou-se a ir sempre cedendo. E cede desde 1836, desde que Portugal começou a ser governado um bocadinho e cada vez mais por de fora. E, de facto, o 25 de Abril, para nós, a data, o dia, nós festejamos-lo. É uma data que nos faz estar aqui e nós aceitamos isso. O que acontece a partir do dia 26 é que nós já passaram 50 anos, já podemos olhar para aquilo de uma forma mais isenta, se lhe quisermos chamar, apesar de todos nós termos as paixões que temos e as lutas que temos. E, portanto, nós temos que pegar na data e não a deixar capturar. Porque a data, quando foi feita, no dia, não foi uma revolução de esquerda, foi uma revolução para repor uma data de direitos que eles achavam que eram importantes para as pessoas. Eu quase que posso questionar isso, porque há quem diga que é realmente uma revolução corporativa, porque as coisas lá em ultramar, eles não estavam a ganhar tanto quanto queriam. Ou seja, há quem diga que o próprio 25 de Abril não é sequer uma revolta popular, nem tão pouco mais ou menos. Repare, não é, tanto não é que o grupo que faz aquilo é como...
no fundo, por objetivos corporativos militares e de salariais. Depois vem toda a narrativa que justifica, os militares nisso também aprendem, nas escolas de guerra, aprendem estratégia, tinha que haver uma narrativa que conquistasse as almas das populações, porque eles não podiam vir para a rua fazer uma coisa e a população poder-lhes dizer que não. Não era o caso, o regime caiu de podre, ninguém o quis defender. Aliás, uma das coisas muito engraçadas que nós à direita estudamos é que, se forem ver, todas as revoluções desde 1836 que tivemos, os regimes caíram de podres. Foi assim com a monarquia, foi assim com a República, foi assim com a Primeira República, foi assim na Segunda República e foi assim em 75 que a esquerda também não quis combater. Porque se tivesse querido combater, podia ter corrido mal. E pronto. E nós acabamos... E festejamos hoje, aliás, ontem o CDS, e há mais partidos que acham que dizem que nós devemos defender o 25 de novembro. O 25 de novembro para a direita é uma data de derrota, não é uma data de vitória. A troco de nada cedemos na cultura, na educação, e nós hoje estamos em situações como aconteceu recentemente, e foi uma das coisas que nos fez pensar muito. Numa terra perto do Porto, resolveram que não havia necessidade de comemorar o Natal. Então resolveram comemorar Abril do Natal. E os miúdos tiveram cravos em vez de árvores de Natal, em vez de presépios. Tiveram uma data de canções de Abril, porque essas é que justificam o espírito natalício da família. E nós, de facto, sentimos esse ataque. O 25 de novembro, no fundo, e o Alexandre Franco de Sá, que é o responsável do nosso prefácio, escreve muito bem. No fundo, a 25 de novembro é a tal frase, está consumado. E o está consumado o quê? Está consumada a entrega de 95% de Portugal ao comunismo. Porque está. Porque a 25 de novembro, no fundo, já tinha sido entregue em junho Moçambique, e no dia anterior tinha sido retirada a nacionalidade a tudo o que não é, tudo o que era africano. A 11 de novembro foi entregue Angola ao MPLA, por muitos jogos que façam de acordos de Alvor, entre todos, no fundo, foi entregue ao MPLA. Portanto, a 25 de novembro já não havia nada em jogo. Portanto, o que realmente era relevante para Portugal, era, como o Paulo estava a dizer, o que fez cair a monarquia foi a África, o que levou ao 25 de Abril foi a África, e a 25 de novembro já não havia África. Portanto, já estava consumado. E terminou aí. Portanto, o que é que já havia para ceder? Cedeu-se o Estado, cedeu-se o nosso Portugal ao socialismo. Já não ao comunismo, mas ao socialismo que capturou e tem capturado Portugal desde aí até dia 10 de março. Com um pequeno intervalo do cavaco. E vai-se mantendo, digamos, a narrativa destes festejos dos 50 anos de 25 de Abril. E deixem-me só colocar-vos um desafio. Vocês aqui devem conseguir ver. Isto é o jornal A República. Sim. Vocês conseguem ver, não sei se lá em casa conseguem. Isto é o programa do MFA. Sim. E deixem-me só ler aqui os pontos principais do programa do MFA. Extinção imediata da DGS, Legião, ANP, amnistia imediata para os presos políticos, abolição da censura e exame prévio. Vamos começar a rir, porque vimos nas últimas semanas o que é que pode acontecer a alguns livros e a alguns escritores. Reorganização e saneamento das Forças Armadas, realmente sanearam as Forças Armadas. Combate eficaz contra a corrupção. Permitida a formação de associações políticas, quando vemos hoje em dia pessoas a pedir a extinção de partidos políticos. Luta contra a inflação e alta do custo de vida. Isto é do dia 26 de abril de 1974. Isto podia ser a primeira página de um qualquer jornal de hoje. E vamos festejar o quê? Sim, não temos muito a festejar, apesar de termos coisas que nos têm que deixar satisfeitos. Sim, de facto, estarmos aqui hoje, os três a falar à vontade. Isso, e não só, nós temos um Serviço Nacional de Saúde, quem anda pela Europa sabe que é bom, com todos os defeitos que tem. Com hospitais construídos por quem? Pelo dinheiro da Europa. Mas, não. Os grandes hospitais... Já foram construídos antes, sim. É verdade. Pronto, é só para... Não sei, nós não temos culpa, porque acho que nós estávamos na escola, não é? Na Sim, escola primária. Assim, na altura, havia os famosos 3 Ds. O democratizar, o desenvolver, o descolonizar. Portanto, o democratizar já se viu aqui
a relevância da democracia, que é a democracia da esquerda. Portanto, tudo o que era à direita era para eliminar e tudo o que era à esquerda... Portanto, no fundo, as pessoas que estavam no CDS, que a partir do centro, eram fascistas. Aliás, eu fiz a campanha do Freitas, do Para a Frente de Portugal, éramos todos fascistas. Imagina. Disseste CDS, Partido do Centro. Continua. Não é? Centro Democrático Social. Freitas do Amaral, a certa altura, disse que estava exatamente ao centro entre o PS e o PSD. Ok. Estava. aqui. Estava. Infelizmente estava. Isto é uns dias depois também. Sim. Um partido de centro-esquerda nasce na cena política. Vou ler. Isto é do mesmo jornal. Por iniciativa de antigos deputados liberais, foi ontem constituído e anunciado um partido de centro-esquerda. Nomes que estão na base deste novo agrupamento político. Devagarinho, vou ler devagarinho. Sá Carneiro, Magalhães Mota e Francisco Pinto Balsemão. Ou seja... Centro-esquerda. Centro-esquerda. Depois andou um bocadinho para a esquerda, com o Rui Rio e por aí fora. A centro-esquerda. E mais uma vez. Primeiro, duas coisas. Afinal, havia liberais durante... Extraordinário. Eu pensava que eram todos do mesmo partido. Era um partido único, que não havia possibilidade de haver vozes discordantes durante o antigo regime. Até houve socialistas que na altura estiveram no antigo regime e depois serviram, não é? Tivemos ministros, o Veiga Simão e mais dois ou três que não vale a pena... É mau, é dar-lhes relevância, dar o nome deles, que serviram o anterior regime e serviram depois o Partido Socialista, que no fundo Mas este é que é o grande desafio que o livro também apresenta. É retirar das mãos de alguém que controla a narrativa e falar disto desambiguadamente. Uma das coisas que nós reparámos foi, e teve muita piada, que as pessoas que compram o livro online, depois mandam mensagem, não sei o quê, e cada pessoa que escreve, depois acaba por dar um testemunho. E acaba por dizer, eu também gostava de escrever. E acabamos por inspirar as pessoas a pensar o que é que eu teria escrito para este livro. Volta um pouquinho atrás. Até trazemos sempre uma pessoa, nós também temos uma narrativa nas coisas, uma pessoa que devia ter escrito no livro e não escreveu. Temos sempre uma pessoa nas a apresentações. falar Nas apresentações. Nós temos feito uma série de apresentações do livro. no país. Então. Nós começámos aqui em Lisboa, no escritório do Jaime Nogueira Pinto, que foi, no fundo, um agradecimento aos participantes em que nós queríamos apresentar o livro, porque elas não conheciam ainda. Depois estivemos no Porto, lá no Teatro da Cooperativa do Povo Portuense. Tivemos em Famalicão, tivemos em Oliveira das Meias, em Santo Tirso. Voltámos a Lisboa quarta-feira passada, não foi? Na Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Sempre com casas ultra cheias, com gente de pé. Muito interesse. Sim. E em algumas nós tentamos ir rodando os participantes. Ele disse outra vez. O Paulo Jorge tenta sempre ser o moderador. Não, o Paulo disse outra vez gente bem. E eu faço-me rir, porque não aquilo que estávamos a dizer há pouco. E é possível construir na mente das pessoas uma coisa. Por exemplo, este programa chama-se Isto é o Povo a Falar. Quando a direção do canal e, digamos, quem coopera com o canal colocou isto em cima da mesa, é porque povo somos todos. Claro. E a sensação que nós tínhamos em Portugal é que povo era um determinado segmento. E quem não for assim, não é povo. Há só uma nota que é muito engraçada e eu estava-me a lembrar agora. Ninguém, e isto é uma verdade sofismável, das pessoas que escreveu, nos perguntou se nós tínhamos algum condicionamento, quem eram as outras pessoas que iam escrever, e ninguém se importou, nem isso. As únicas 3 pessoas que sabiam quem eram todas as pessoas que estavam no livro, era eu, o Rodrigo e o Alexandre Franco de Sá. Ninguém. Foi uma das coisas também muito engraçadas, que eu e ele nos divertimos, porque isto também é um processo de satisfação pessoal, de divertimento que nós tivemos, foi nós vermos pessoas a dizer assim, este também escreve, e este também escreve. Isso não era possível à esquerda, porque iam logo começar a dizer isto tem que haver cotas, tem que haver aqui não sei quantas pessoas. E não. As pessoas aqui disseram assim, a ideia é boa, pronto. A nós não pedimos a ninguém nada. Por exemplo, que escrevessem. Isto é o Povo a Falar, mas o PS e o Bloco nunca cá vêm. Mesmo convidados. Por outro lado, o PCP é institucionalmente muito respeitador. E sempre que solicitamos está sempre aqui alguém. O partido tem essas particularidades. Eu sou autarca, já fui autarca muitas vezes, e digo-lhe que trabalhar com autarcas do Partido Comunista não é uma coisa má, é uma coisa boa. Eles são, quando não começam a defender as ideias deles, quando eles estão ali a trabalhar pelo povo,
São bons. Rodrigo, relativamente a alguns daqueles que são os acontecimentos posteriores ao aparecimento do livro, imediatamente rótulos, descaracterização das pessoas, insultos, inclusive, mas não era algo que vocês não tivessem à espera. É aquilo que acontece regularmente. Eu não me recordo de insultos. É assim, há rótulos, sim. Porque aí, mas tem piada, porque o artigo do Expresso foi um artigo muito interessante, Sim. em que houve uma série, em que é baseado em transcrições das participações aqui no livro, e que no fundo diz do Chega à saudosista. Sim. Apesar de terem ficado de conversar connosco depois de lerem o livro, antes de fazerem o artigo. Mas conversaram? Não. Mas de qualquer forma, rótulos sim, saudosistas, nacionalistas, muito foco no Chega, mas no fundo, se há pessoas do Chega que estão aqui, há pessoas do PSD, há pessoas do CDS, há 2 ex-vice-presidentes do PSD, há gente do CDS, há pessoas da IEL. Aliás, em Oliveira das Meias, o nosso painel era praticamente IEL. IEL atual, ou pessoas que saíram da IEL. Mas eram. E há pessoas que, embora entendam o Chega, nem sequer concordam até com a postura e a visão política do Chega, por exemplo. Sim, aqui é o caso. Não é? O Rodrigo e eu não temos essa divergência conjuntural. Há de ser resolvida. Não, e depois há um tema muito importante que acaba por vir sempre ao de cima, que é a questão africana. Porque se a parte de democracia nós já falámos, na parte de desenvolvimento, nestes 50 anos, nós temos, no fundo, entre pares, Portugal tem ficado para trás e qualquer dia vai ser o país mais pobre da União Europeia. A nível de descolonização, no fundo, nós, e aliás, sempre que nós tentamos rodar nas apresentações, e eu de vez em quando falo eu e faço uma parte da apresentação e tento sempre falar sobre a África. E a África, tal como nós estávamos a falar um bocadinho antes do programa, mais do que uma descolonização, houve uma debandada. Houve uma fuga. Um abandono também. Houve um abandono. Houve uma decisão do poder central contrária às pessoas que viviam em Angola ou Moçambique. Aliás, o poder central tinha medo que essas pessoas pegassem em armas e quisessem fazer uma nova Rodésia. Portanto, em vez de estar preocupado com a estabilidade, com a vida, com a tranquilidade, com a paz em Angola ou Moçambique, a única preocupação que havia era: vamos entregar este país a um poder externo, portanto, vamos entregá-lo às filiais da União Soviética, e o grande medo é os brancos quererem pegar em armas. E outra coisa que é extraordinária é, ainda há coisa de um mês, vi um humorista angolano, um miúdo, a contar uma piada, dizer: como é que é possível? Porquê é que eles tinham camuflados? Se era tão fácil, brancos de um lado, negros do outro. Era tão simples. Quando não tem consciência que havia 400 mil africanos negros a lutar do lado de Portugal. E africanos que eu vi Mas será que estas pessoas têm a noção de que Angola era um país absolutamente onde a integração era real, onde nós podíamos ver pessoas de todas as raças a trabalhar em todas as áreas? Aliás, uma das coisas muito engraçadas é não perceberem que a base do exército do MPLA foi o exército dos soldados portugueses que decidiram que Portugal os abandonou e eles eram o mais próximo que eles tinham de Portugal. O MPLA, de uma certa maneira, é o herdeiro do que é a tradição, chame-lhe crioula, chame-lhe... As pessoas que mandavam em Angola desde o século XVIII são as mesmas a quem foi poder entregue. Só que se saltaram 2 gerações. Eu tenho aí uma visão ligeiramente diferente. Agora, a experiência que eu tenho, e é muito engraçada, e eu estou muito ligado ao meio cooperativo, e nós temos muitas relações com os países africanos de língua portuguesa, que entendem-nos, que falam como nós, são portugueses, são tão portugueses como nós, mas têm uma coisa muito engraçada. Eu lembro-me de ter cá recebido um antigo governador de Luanda, que foi sargento do exército português, e a primeira coisa que ele fez quando chegou aqui foi comprar uma casa em Montalegre, porque o alferes dele era de Montalegre. E se isso não é ser português, é o quê?
E é isso que nós não percebemos, porque fomos reduzidos a um quadrado que acha que a Europa é uma solução, e o que a Europa foi despejar dinheiro aqui para nos vender cá os produtos e destruir tudo que nós tínhamos, e nós não percebemos que um português é um ser que não tem cor, não tem altura, não tem Mas agora tamanho. vou-te lançar um não desafio, tem mas não isso. é a ti, vai ser a ele. Então, força. Porque eu acho que o Portugal de Abril não foi simpático para quem veio das ex-colónias. Não foi nada simpático. Primeiro, não foi simpático com quem teve de ficar lá. Isto é, eles achavam muito estranho as pessoas que não fossem brancas quererem vir para Portugal. E, no entanto, as manifestações em Luanda a pedir ajuda para tirarem, porque estavam a ser atacadas, eram pessoas brancas, negras, mestiças, e o poder daqui, do Portugal europeu, nem sequer entendia, não lhes passava pela cabeça, porque a lógica, portanto, a narrativa da esquerda é racista. Porque é, tu és branco, queres ir para a Europa. Tu és negro, nem sequer queres ser português. E a verdade era totalmente distinta. Havia um tal artigo no Esquerdanet. O Esquerdanet é um site do Bloco de Esquerda, em que eles falavam com militares guineenses que tinham estado com Portugal e perguntavam-lhes sobre a bandeira portuguesa. E eles diziam, essa é a minha única bandeira, eu não vou jurar por duas bandeiras. E perguntavam ao outro, está contente porque vai visitar Portugal? E ele diz, claro, é o meu país, eu finalmente vou visitar, vou pôr os pés no meu país, lá em Portugal da Europa, da metrópole. Mas estás a ver, as experiências também são diferentes consoante as gerações. Eu, quando vinha à metrópole, eu era desejoso para voltar para Angola. Eu sei que Angola, e isto é algo que coisa, Angola era um país também diferente, Muito diferente. em termos do contexto. Angola conseguia, em muitos aspectos, estar à frente da própria cabeça do Império. A minha mãe quando vinha cá a Portugal, quando vinha de Angola a Portugal, achava tudo triste. Achava um país cinzento, que as pessoas não saíam, não se juntavam na rua. Porque em Luanda as pessoas viviam uma vida muito mais tranquila, muito mais livre, porque havia muito mais liberdade em África do que havia aqui. E depois, depois do 25 de Abril já, as minhas tias vieram para Lisboa, não só isso, como achavam as pessoas feias. As pessoas esforçavam-se por ser feias. E a contar os tostões, e olhavam para ela e diziam, volta para a África, tu és retornada. Portanto, é isso, é estranho. Mas eu costumo, a esse propósito, o meu pai foi oficial em África de 2 comissões. E a minha mãe contava das memórias que tem. O meu pai faleceu muito cedo de uma doença que apanhou lá em África, que se chama paludismo. E o meu pai dizia que quem vê um pôr do sol em Luanda nunca quer outra coisa e sabe sempre que será sempre o destino. Aliás, o meu pai andou sempre a dizer temos que ir para lá, temos que ir para lá, temos que ir para lá. E eu, a este propósito, acho que nós, numa continuação que possamos fazer disto, é falar dessa visão africana, porque eu tenho uma história muito engraçada, passada na praia, em que de repente estão uns miúdos a provocar uns turistas portugueses e de repente sai uma senhora e diz-lhe, a começar a bater nos miúdos e diz assim, não se metam com eles é que são o meu povo. E eu acho que os portugueses precisavam de perceber que, de facto, nós sentíamos-nos um povo. E, se calhar, por isso é que Portugal foi tão expoliado de uma data de realidades e de verdades, porque, de facto, nós tentávamos ser um povo diferente. E estava a ser construída uma classe média em Angola e, aliás, já havia aquelas ideias de transferir a capital para Luanda, como as houve e foram bem-sucedidas, de transferir a capital para o Rio de Janeiro, como foi, que foi um ato que nós hoje achamos, a história diz-nos muito mal, mas se calhar recuperar a memória de um Dom João VI visionário, que teve a capacidade de criar um país para além do país, e o país é uma ideia, e Portugal é uma ideia, não é um povo, não é uma raça. A raça somos todos nós. Desculpa. Força. E é essa a ideia. Eu sou diretor de exportação de uma empresa da indústria alimentar. Portanto, viajo muito pelo mundo. E é muito esta ideia de Portugal que, quando eu chego e digo, muito bem, este produto vem de Portugal, por exemplo, no Japão, o Japão é o meu maior mercado. E é muito pela percepção que as pessoas têm de Portugal. E aquela ligação histórica, não só a palavra botão, a palavra copo, que vem do português, mas muito o carinho que eles estudam na escola, que foi graças
aos portugueses, foi graças ao rifle que nós levámos para Tanegashima que o imperador conseguiu unir Unificar. o país. Sim, Portanto, sim. havia as guerras civis dos shoguns. Começou com o Oda Nobunaga, depois terminou Tomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. Sim, portanto, no fundo, esse carinho, quando o consumidor vê um produto português, Embora não é só os uma pessoas arma que... não é... Não, mas a arma levou à união Era do os país. obuses, acho eu. Sim, sim. Deu As foi o pistolas. primeiro passo ao isso. Deixem-me só... isto foi uma exposição que eu vi, uma exposição muito interessante na Câmara Municipal de Albufeira, chamada Sopro de Abril. Isto é um relato de um coronel que eu prefiro não nomear. Eu só queria chamar a atenção a algumas palavras que são aqui mencionadas, que, no que me diz respeito, fui nomeado em maio delegado da Junta de Salvação Nacional para, acompanhado de um delegado do Ministério Público, averiguar irregularidades na Câmara Municipal de Albufeira. Portanto, foi logo à procura de irregularidades. Claro. Depois, nesta diligência, fui acompanhado pelo delegado do Procurador da República da Câmara de Faro como inquiridor na denominação ou no encontro de responsabilidades disciplinares envolvendo a Câmara. Inquiridor, à procura de irregularidades. Nós gostamos muito de dizer que não houve, de facto, uma caça às bruxas depois do 25 de Abril. Será verdade? Houve. Nós, 6 meses depois do 25 de Abril, tínhamos uma percentagem quase 3, 4, 5 vezes superior de presos políticos. 150 para 1.500. Estamos a ser simpáticos com a data para não dizer isso. Mas, de facto, foi isso. Nós conhecemos, temos pessoas que escreveram no livro e tiveram presos. O Zé Val Figueiredo, delito de opinião, esteve preso vários meses, sem culpa formada, Houve outras pessoas, como o Jaime, que tiveram que sair do país, e eu tenho também na minha família pessoas que não tinham nada a ver com política, que só estavam aí nas suas empresas e saíram porque tiveram que... As pessoas, de repente, aquilo virou a confusão, aliás. Eu tenho um tio meu que estava a comandar a bateria da artilharia antiaérea em Matosinhos e, de repente, quando se deu conta, viu-se presidente da Câmara de Matosinhos, porque houve uma manifestação e disse: este senhor não pode continuar, quem é o capitão que está cá? Matosinhos só tinha essa unidade militar e o meu tio, de repente, virou presidente da Câmara de Matosinhos. Muito bem. Vamos começar, de alguma forma, a tentar também finalizar isto, embora, claro, obviamente, dentro daquilo que têm sido os nossos comentários, há muito mais e creio que vocês terão, então, aquele airbag de opiniões de outras pessoas, se calhar para mais para a frente, para um novo livro. Vocês irão ter mais apresentações? Vamos. Nós tivemos esta semana aqui em Lisboa nós tivemos com o Ricardo Marque, com a Helena Matos, com o José Ribeiro Castro, com o Ricardo Reis, o Paulo Sanz. No fundo, um ótimo painel que na SHIP, na Sociedade Histórica da Independência de Portugal, teve casa cheia. Vamos avançar para dia 7 de maio. Não, antes vamos ter amanhã, ao VAR. Estava a pensar em Carlos Boa. Vai ser com a Carla Madureira. Vamos ter verdade. com a Carla Madureira, com o Miguel Corte Real, com o Eduardo Correia, portanto, com o Ricardo Campelo e Magalhães. com o Ricardo Campelo Magalhães, ou seja, não há ali ninguém que chega, portanto, aquela colagem que fazem. Nós temos gente, temos os públicos todos, porque de facto conseguimos reunir e temos a sorte de ter um leque de amigos, porque nós convidamos amigos, porque não foi convidada, a obra não foi pensada se não fosse para ser um testemunho de amigos, e nós vamos ter essa amanhã em Ovar, e depois é no dia 7, que vai ser aqui em Lisboa, e que então convidamos e já aceitaram o Rui Ramos, o Gonçalo Sousa, que é o mais jovem participante no livro e que é um youtuber de muito sucesso, que tem 75 mil seguidores. Portanto, Rui Ramos, o Gonçalo Sousa, o José Luís Tavares, que é do PSD e é assessor na Câmara de Lisboa, e a Nilza de Sena, que foi vice-presidente do PSD no tempo de Passos Coelho. Portanto, confirmados são estes participantes. Há mais um participante que está ali a ver se fecha ou não. Não vale a pena. Não precisa anunciar. Depois, no momento certo. Nós costumamos não ser como a malta de esquerda, não atiramos nomes. Os nomes têm que estar confirmados connosco e claro. por isso eu peço Portanto, para já vamos fazer este evento. Estamos a pensar
Porque, no fundo, estes testemunhos abrem uma série de pistas sobre o que é que Abril fez em determinadas áreas. Estão-nos a desafiar, Sim. nós ainda estamos a pensar como é que é possível organizar, estão-nos a desafiar para pegar neste assunto e dar-lhes alguns focos. O efeito aqui, o efeito ali. E é isso que nós estamos a pensar já para junho. É uma possibilidade, ainda não está fechada. Mas... Aliás, o que o Rodrigo diz é uma coisa que nos tem deixado satisfeita, é a capacidade de o livro criar filhos para pegar em temas. E se calhar a África será o primeiro. Cada artigo menciona uma coisa, aquele do Jaime Nogueira Pinto, o hashtag antes do 25 de Abril não podias, não é? Esse é interessante. Mas nós acabamos por encontrar aqui muito mais do que nós estaríamos à espera. E o livro teve alguma divulgação, até porque, estranhamente, e isto é uma coisa que nos deixa tristes aos dois, nós não assistimos do lado da direita as pessoas que tinham a obrigação de escrever, não o fizeram nesta altura, e de repente nós vimos-nos um bocado como se fôssemos o último quadrado no meio do capim a tentar resistir, porque quando não era essa a ideia era só provocar a conversa, provocar o... Ou seja, de facto, neste ano da celebração dos 50 anos do 25 de Abril, o desafio seria, de facto, saber se Abril se concretizou ou não e no fundo, se não são vocês, poucas mais pessoas falariam. Reparem, eu tenho que lhe dizer, especialmente à direita. Eu fico muito espantado quando nós, de repente, vemos livros sobre pessoas que foram terroristas, que mataram pessoas depois do 25 de Abril, a fazerem livros impunemente e ninguém faz nada. Porque, de facto, a falta de informação, e se calhar explica muito do que o Rodrigo dizia há bocado, a falta de conhecimento da história de Portugal, nós acharmos bem termos pessoas que mataram, que fizeram muitas coisas no regime democrático, que já não havia nada, nós éramos um país com uma democracia consolidada ao estilo ocidental, e continuaram a matar e pronto, nós achamos que isso é uma coisa que nos choca um bocado. E são candidatos. Por falar nisso, vocês sentem que ainda, ou neste momento, existe uma censura, existe uma polarização tal, o livro Identidade e Família, o próprio livro 8 meses no Donbass, de um jornalista a contar a guerra vista do outro lado, teve direito a uma manifestação contra a apresentação do livro e tudo. Estamos a viver tempos, no mínimo, estranhos. São tempos aliciantes. Eu acho que Abril, e esta história do 25 de Abril, vai provocar nas pessoas o aumento da sua cidadania. E vai provocar também, por causa de todas as coisas exageradas que estão a fazer na educação, uma reação justa para reequilibrar pratos da balança. Rodrigo. Não, está a haver uma... Isto também vindo muito de fora, a questão do cancelamento. No fundo, se tu não pensas exatamente como devias pensar, és cancelado. E é isso que estão a tentar com o Pedro Passos Coelho, com o lançamento do livro do Identidade e Família e por aí fora. No fundo, as pessoas, neste caso o eleitorado, deu um grande chuto ao mostrar, quando, neste caso o Chega, agora em 10 de março, teve um resultado extraordinário, e alguém, eu acho que foi na rádio que eu ouvi, que houve 700 mil novos eleitores e houve 700 mil novos votantes no Chega. Não quer dizer que haja uma ligação direta, mas mostra que há muita gente que está na abstenção porque não se sente representado pelos partidos que nos são impostos. Que eram os tais partidos que acabavam no CDS. Portanto, nós podíamos, a nossa direita era o centro. Mas eu estou a falar de alguma coisa mais perniciosa. É a possibilidade de nós não podermos ter determinadas conversas, escrever sobre determinadas coisas, ver as nossas redes sociais canceladas por isto e mais alguma coisa, no Portugal dos 50 anos de Abril, que é da liberdade, não é? Mas eu acho, completando o que o Rodrigo diz, eu acho que nós temos que perceber que a nós interessa-nos particularmente isso, há uma mudança cultural. É uma mudança cultural que vem de fora do sistema e que vai mudar o sistema. E não tem a ver só com o Chega, tem a ver com tudo. Há muito mais cidadania hoje a haver. E a esquerda já percebeu isso.
Eu prefiro o resultado de 10 de março uma coisa mais vasta, a que a direita teve a maior maioria consolidada da sua vida. E não fez nada para obter. Nada. E interessante. Não fez. É assim, realmente o centro-direita, a direita, que é a direita que aceita A e direita que vangloria fofinha o em que eu regime... voto. Pronto. A direita do 25 de Abril teve o seu pior resultado sempre. Talvez não pior de sempre, mas teve um péssimo resultado, teve um resultado mais baixo do que teve o PSD Aquela sozinho. direita que era chamada centro-esquerda naquele jornal. Exatamente. Sim. O tal do centro-esquerda teve menos, uma percentagem inferior, portanto, a AD teve uma percentagem inferior ao PSD sozinho. Portanto, pelo menos lá no Porto, então, foi brutal. Foi brutal. E o grande crescimento à direita não foi da AD, não foi da IEL. Portanto, realmente houve ali uma razão que leva a que a direita cresça. Agora, sim, é verdade. A direita, no seu conjunto, teve um resultado que, no fundo, por causa... O que nós temos estado a trabalhar, que é esqueçam-se as tais linhas vermelhas, esqueçam-se da cerca sanitária, no fundo, é a própria direita que está a impor, o tal centro-esquerda, que está a impor para, em vez de conseguir um governo de direita, vai-se aliar, então, à esquerda. Bem, eu não quero recomeçar a conversa das eleições, mas a verdade é que um dos pressupostos eram as linhas vermelhas. Mas as linhas também, vermelhas não existem à esquerda. Nós hoje aceitamos e toleramos partidos que defendem regimes como os da China, como os da União Soviética, como os do Vietnã, como os do Laos, como os do Camboja, que continuam a defender pessoas como o Trotsky, que continuam a defender pessoas que são pessoas que encheram os cemitérios. E eu não me lembro à direita, porque eu não considero alguns dos regimes que eles nos chamam de direita, pessoas que tenham feito igual. E, portanto, o que nós hoje queremos é uma normalidade de nós podermos falar, agir e viver livres. E foi por isso que se fez o 25 de Abril. Muito bem. E então o livro pode ser adquirido onde? Portanto, o livro pode ser adquirido ou nas conferências que nós realizamos, ou na UC, ou na Bertrand Online, ou no site www.abrilpelasdireitas.pt. Portanto, em qualquer destes espaços pode ser comprado e força com isso. Força com isso. Aliás, nesta altura até podemos dizer que já temos a terceira edição a caminho, porque, de facto, nós na semana passada, e temos que agradecer ao Expresso, o livro sofreu um incremento de vendas. Portanto, ao Expresso e ao José Miguel Jones, que falou muito bem também. Falou muito bem. Que falou do livro. Muito bem, Abril pelas direitas. Agora deixem-me, nestes 2 últimos minutos, criar-vos aqui um momento que pode ser diplomaticamente desafiante, que é qual foi o artigo que mais gostaste? Qual foi o autor que escreveu algo que tu te identificaste mais? Eu gostei de muitos. Gostei particularmente de um, até porque eu reli, quando li-o, e reli-o pelos olhos do Rodrigo depois. Foi o artigo da Carla Leitão. Carla Leitão é uma colega minha na Assembleia Municipal de Porto que teve a bondade de escrever para o livro e fala-nos da África. Fala-nos de Angola. Eu não sei se eu não retiraste agora também aqui ao Rodrigo, eventualmente, o que ele mais gostou. Sim, mas há outro que eu também... E aí está, nós os dois vamos escolher motivos africanos. Portanto, a Carla Leitão, que falou mais de Angola, eu gostei muito do texto da Cristina Malhão Pereira. Eu também. Que, no fundo, são... Podes gostar de um. Agora é ele. Não podes gostar de mais. É um para cada um, vai. Portanto, eu voto no artigo da Cristina Malhão Pereira, que fala sobre as experiências da vivência. Neste caso, ela esteve na Guiné, mas também esteve em Moçambique, e foi em Moçambique que acompanhou a Revolução e acompanhou, concretamente, como as tropas portuguesas atiraram contra os portugueses que lá viviam e que não aceitavam que alguém que viesse, que nem sequer conhecia o sul de Moçambique, quisesse invadir, que foi o que eles fizeram, que invadiram o sul de Moçambique.
Ainda há muita coisa para esclarecer. Muito obrigado, Rodrigo Pereira Coutinho, Paulo Jorge Teixeira. Abril pelas direitas. Já não temos mais tempo, já disseste, inclusive, é que gostaste de 2 artigos, mais do que o teu colega. Muito obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe, pode ver e rever estas conversas subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá, clique no sininho para receber as notificações. O resto de uma boa noite. Amanhã estamos de volta para mais um programa com mais um convidado. Obrigado e muito boa noite.